Bom dia, você com muita alegria, você menino, você menina, você aí que tá com a gente no nosso desafio de leitura bíblica. Hoje, dia de número 95. Que é isso aqui? Boca seca. Aqui tá friozinho, como é que tá aí? Tá um friozinho, naquela preguicinha. Mas a gente não pode ter preguiça para os desafios que foram colocados na nossa vida, né? Hoje iniciando aí um livro novo, livro de 1 Samuel, dia de número 95, capítulo do 1 ao 3, e Lucas, capítulo 8, do 26 ao 56. Peraí. Então, livro novo, 1 Samuel, vamos falar aí de o período em que os israelitas, eles estavam ali sem um governante, né? Sem um exército central, já num período aí de quase 100 anos, as tribos aí meio que em crise, as tribos aí passando por uma adaptação, não é adaptação a palavra, mas uma organização independente, cada uma com as suas regras e só se reunindo quando realmente eles tinham situações de extrema crise. Aí eles se juntavam as 12 tribos para resolver algo. E eles tinham um inimigo muito forte entre todas as 12 tribos, que era o povo filisteu. Naquela época, eles eram superiores em armamento de guerra, uma nação aí que guerreava com armas de ferro, bem superiores, né, e controlava ali as planícies férteis do mar Mediterrâneo, que fazia aí com que eles tivessem um território ainda maior e melhor, né? Então, de qualquer maneira, eles ainda assim, né, os filisteus, eles queriam dominar a parte pertencente aos os israelitas. Eles queriam tomar a terra deles. Então, para que eles pudessem sobreviver, eles precisavam se unir contra os invasores. Mas mais do que isso, eles precisavam de um líder. Para a gente se unir, a gente precisa estar junto com alguém aí liderando, né? Liderando aí o povo. E quem estaria liderando ali? Eles. Apareceria alguém agora que é Samuel, o sacerdote, né? Samuel, que vai auxiliar aí eles nessa ameaça, né? Alguém aí enviado realmente por Deus. Samuel aí vai mudar a história do povo de Israel, vai interromper aí o avanço dos filisteus e mais, ele ainda vai ungir os 2 primeiros reis, Saul e Davi, né? Muito importante. E aí a gente vai ter histórias aí bem conhecidas, né? Davi e Golias, a amizade aí de Jonatas e Davi, né? Enfim, inúmeras histórias. Mas hoje a gente vai falar sobre uma mulher e sobre a importância da persistência da oração. A oração é algo muito importante. E essa mulher é Ana. Então, 1 Samuel, capítulo de número 1. Vamos orar rapidinho, como Ana, insistentemente mexendo os lábios somente em pensamento. Não. Vamos orar aqui, orando. Pai, nós queremos te entregar, meu Deus, mais esse momento na tua presença, de entendimento aqui da tua palavra, que o seu Espírito fale conosco, o que o Senhor tem para nos mostrar no dia de hoje. Em nome de Jesus, amém. A hora voa, a hora passa, eu ponho os despertadores para eu conseguir chegar lá. Bora lá. Capítulo 1 diz assim, ó, houve um homem de Ramataim Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana. Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliúde, filho de Tou, filho de Zufi, efraimita, da tribo de Efraim. Tinha ele 2 esposas, 2 mulheres. Uma se chamava Ana e a outra Penina.
Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Este homem subia da sua cidade, de ano em ano, a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. Estavam ali os 2 filhos de Eli, Orfe e Finéias, como sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, dava a eles porções desde a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. Então, a princípio, aqui você vê que Eucana tinha um afeto maior por essa esposa, né? Ana, e ele, quando oferecia sacrifícios, entregava a porção dobrada para ela. Penina era o quê? A sua rival. Ela a provocava, verso 6, excessivamente para irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. E assim o fazia ele de ano em ano. E todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Imagina, né? O que essa mulher abençoada aí fazia com ela. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que estás de coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Por mais que esse marido fosse um bom marido, a gente sabe que um filho a gente tem uma ligação. Quem é mãe sabe que uma mãe tem uma ligação muito grande com o filho. É seu sangue, né? Mas Eucana tentou ainda argumentar ali. Porém, né, o que aconteceu? Após ter comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira, junto ao pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e, com amargura de alma, chorou ao Senhor, chorou abundantemente, fez um voto dizendo: Senhor dos céus, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, e lhe deres um filho, varão, filho homem, ao Senhor o darei, por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não se passará navalha. Então ela ali faz um voto diante de Deus, um voto de perseverança, de oração, um voto esse a qual ela vai devolver o seu filho. Ela se derrama ali diante do Pai e ela promete entregar aquele filho como um nazireu, um homem a seguir a Deus. E demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli a observar-lhe o movimento dos lábios. O sacerdote olhava aquela mulher atentamente. Porquanto Ana só no coração falava, seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma. Ela orava ali em silêncio, somente mexendo a boca. Por isso Eli a teve por embriagada. Eis que o sacerdote achou que ela estava meio para lá, né, de Bagdá. E lhe disse: Até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti esse vinho. Porém Ana respondeu: Não, Senhor meu. Eu sou mulher atribulada do espírito. Não bebi nem vinho, nem bebida forte. Porém, venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que eu tenho falado até agora. Enfim, aquela mulher se derramava diante de Deus ali orando com os lábios e não estava embriagada de maneira nenhuma. Então lhe respondeu Eli: Vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela: Ache a tua serva mercê diante de ti.
Assim, a mulher se foi com o seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Eis que ela ali teve uma esperança na sua alma, ao ver que o sacerdote havia visto que ela estava a orar. Parei o vídeo, agora não sei se eu ler de novo aqui. Então, 17, lhe respondeu: vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela: acha a tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi, seu caminho de ti. Assim a mulher se foi. Eita, meu celular. E comeu, e seu semblante já não era triste. Eis que ela não estava triste. Agora ela já estava com a esperança renovada. Agora eu lembrei que eu já li. Versículo de número 19. Vai dizer assim, ó. Levantando-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, e voltaram, e chegaram à sua casa a Ramá. Eucana coabitou com Ana, teve relações com Ana. E lembrando-se dela, o Senhor, ela concebeu. E passado o devido tempo, os 9 meses, ela teve um filho que chamou Samuel, pois dizia: do Senhor o pedi. Subiu Eucana, seu marido, com a sua casa, e ofereceu ao Senhor o sacrifício anual. Então, já passado um ano aí, a cumprir o seu voto. Ana, porém, não subiu, e disse ao seu marido: quando for o menino desmamado, levá-lo-ei para ser apresentado perante o Senhor, e para lá ele vai ficar para sempre. Respondeu-lhe Eucana, seu marido: faz o que melhor te agrade. Fica até que o desmames. Tão somente confirme o Senhor a sua palavra. Assim ficou a mulher e criou o filho ao peito até que o desmamou. Ela fez uma promessa que ela entregaria e ela estava pronta para cumprir. O esposo ainda tentou falar assim, vê se é isso mesmo, Mas ela falou, não é isso mesmo que eu prometi a Deus. E aí, 24, havendo desmamado, levou consigo com um novilho de 3 anos, um efa de farinha, um odre de vinho, e o apresentou à casa do Senhor a Siló. Era o menino ainda muito criança. Imolaram o novilho, trouxeram o menino a Eli, e disse ela: ah, meu senhor, tão certos como os vives, eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo orando ao Senhor. Por este menino orava eu. E o Senhor me concedeu a petição que eu lhe fizera, pelo que também o trago como devolvido ao Senhor por todos os dias que viver, pois do Senhor o pedi. E eles ali adoraram o Senhor. E eis que ela estava feliz, porque ela havia cumprido sua promessa, entregado ali seu filho, agora ele viveria na casa do sacerdote ali, Eli, junto do templo. Amém? Capítulo de número 2. Então orou Ana e disse, aqui a oração de Ana: o meu coração se regozija no Senhor, a minha força está exaltada no Senhor. A minha boca se ri dos meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Não há santo como o Senhor, porque não há outro além de ti. E rocha não há nenhuma como nosso Deus. Não multipliqueis palavras de orgulho, nem saiam coisas arrogantes da vossa boca, porque o Senhor é o Deus da sabedoria e pesa todos os feitos na balança. O arco dos fortes é quebrado, porém os débeis cingidos de força. Os que antes eram fartos, hoje se aluguem por pão, mas que os que andavam famintos não sofrem mais fome. Até a estéril tem 7 filhos, e a que tinha muitos filhos perde o vigor.
Então é isso que ela fala aí, que o Senhor vai recompensar os seus filhos, aqueles que não tinham, hão de ter. O Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz subir. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta, levanta o pobre do pó e desde o monturo exalta o necessitado, para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono de glória. Porque do Senhor são as colunas da terra, e assentou sobre elas o mundo. Ele guarda os pés dos seus santos, porém os perversos emudecem nas trevas da morte. Porque o homem não prevalece pela força. Os que contendam com o Senhor são quebrantados. Dos céus trovejam contra eles. O Senhor julga as extremidades da terra, dá força ao seu rei e exalta o poder do seu ungido. Então Eucana foi-se a Ramá, a sua casa, porém o menino ficou servindo ao Senhor perante o sacerdote Eli. Eis que o marido retornou e o menino ali, Samuel, ficou. Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não se importavam com o Senhor. Eis que os filhos de Eli ali tinham práticas que não agradavam a Deus, né? Vai dizer que eles estavam crescendo em meio à corrupção. Eles estavam crescendo de maneira eles cresciam diante do sacerdote, mas meio que faziam o que queriam, né? Eram donos de si, donos da própria verdade e desagradavam a Deus. Por isso, esse termo filho de Belial, né? Era como se fosse um xingamento. Pois o costume daqueles sacerdotes com o povo era que, oferecendo a alguém sacrifício, vinha o moço do sacerdote, estando-se cozendo a carne com um garfo de 3 dentes na mão, e metia-o na caldeira, ou na panela, ou no tacho, ou na marmita, e tudo quanto o garfo tirava o sacerdote, tomava para si. Assim se fazia a todo Israel, e ia ali a Siló. Também antes de se queimar a gordura, vinha o moço do sacerdote e dizia ao homem que sacrificava: dá essa carne para assar ao sacerdote, porque não aceitará de ti carne cozida, senão crua. Se o ofertante lhe respondia: queime-se primeiro a gordura e depois tomarás quanto quiseres. Então lhe dizia: não, porém hás de me dar agora, e não tomá-lo-ei à força. Então eles eram sacerdotes ali, não diretamente, né, mas eram os moços do sacerdote do seu pai. Mas ali eles tinham práticas obscuras, né, práticas, não é obscura a palavra correta, mas eles faziam práticas que não eram de costume, eles desobedeciam os ensinamentos. Primeiro tinha que se oferecer o sacrifício, para depois o sacerdote ou quem fosse da família do sacerdote tirar para si a sua parte. Pela lei de Moisés era permitido, só que após o sacrifício, né? E não era assim que estava sendo feito, né? Esses filhos ali estavam indisciplinados, né? De maneira na correção normal e na corrupção também espiritual, né? Sem reverência à palavra de Deus. E Deus não honra quem é infiel, pelo contrário, né? E o que vai acontecer aqui? Vamos dar continuidade. Verso 17 diz assim: era, pois, muito grande o pecado destes moços perante o Senhor, porquanto eles desprezavam a oferta do Senhor. Samuel ministrava perante o Senhor, sendo ainda menino, vestido de uma estola sacerdotal de linho. Sua mãe lhe fazia uma túnica pequena, de ano em ano, lhe trazia quando com seu marido subia a oferecer o sacrifício anual. Eli abençoava a Eucana e a sua mulher e dizia: o Senhor te dê filhos desta mulher, em lugar do filho que devolveu ao Senhor. E voltava para sua casa.
Abençoou, pois, o Senhor a Ana, e ela concebeu e teve 3 filhos e 2 filhas. E o jovem Samuel crescia diante do Senhor. Então, o Senhor realmente tinha quebrado a esterilidade dela. E eis que ela estava ali a ter filhos, né? Já 5 filhos. E ela todo ano encontrava com um filho que estava ali servindo como um mini sacerdote, né? Porque ele era pequeno. Verso 22 vai dizer: Era, porém, Eli já muito velho e ouvia tudo quanto seus filhos faziam, e todo Israel, e de como se deitavam com mulheres que serviam à porta da tenda da congregação. E disse-lhes: Por que fazeis tais coisas? Pois de todo esse povo ouço constantemente falar do vosso mau procedimento. Não, filhos meus, porque não é boa fama esta que ouço? Estais fazendo transgredir o povo do Senhor, pecando o homem contra o próprio Deus, que lhe será o árbitro. Pecando, porém, contra o Senhor, quem intercederá por ele? Entretanto, não ouviam a voz de seu pai, porque o Senhor os queria matar. Então, olha, eram filhos, né? Eram 2, Ofni e Finéias, revoltados ali. Filhos que desobedeciam o pai terreno e o pai celestial também, né? Faziam aquilo que desagradava a Deus. Só quem tem filhos, né, sabe o quanto entristece não somente o coração dos pais, mas do Deus Pai, a desobediência. E eis que ele, como um sacerdote ainda, um homem de Deus, estava mais triste ainda diante do comportamento dos próprios filhos. Mas o verso 26 vai dizer que o jovem Samuel crescia em tamanho e no favor do Senhor e dos homens. Eis que ali havia um mini sacerdote que, crescendo ali, obedecia às leis do Senhor e agradava ao coração de Deus. Verso 22 vai dizer que veio um homem de Deus a Eli e lhe disse: Assim diz o Senhor, não me manifestei na verdade à casa do teu pai, estando os israelitas ainda no Egito, na casa de Faraó? Eu o escolhi dentre todas as tribos de Israel para ser o meu sacerdote, para subir ao meu altar, para queimar o incenso, para trazer a estola sacerdotal perante mim. Dei à casa de teu pai todas as ofertas queimadas dos filhos de Israel. Por que pisais aos pés dos meus sacrifícios? E as minhas ofertas de manjares, que ordenei se me fizessem da minha morada? E tu, por que honras a teus filhos mais do que a mim, para tu a eles vos engordardes das melhores de todas as ofertas do teu povo de Israel? Portanto, diz o Senhor Deus de Israel, na verdade, dissera eu que a tua casa e a casa do teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém agora, diz o Senhor, longe de mim tal coisa. Porque aos que me honram, honrarei, porém aos que me desprezam, serão desmerecidos. Eis que vem dias que cortarei o teu braço e o braço da casa de teu pai, para que não haja mais velho nenhum em tua casa. E verás o aperto da morada de Deus, a tempo com o bem que fará Israel. E jamais haverá velho em tua casa. O homem, porém, da tua linhagem, a quem eu não afastar do meu altar, será para te consumir os olhos e para te entristecer a alma. E todos os descendentes da tua casa morrerão na flor da idade. Ser-te-á por sinal que sobrevirá os seus 2 filhos, a Ofni e Finéias. Ambos morrerão no mesmo dia. Então
Suscitarei para mim um sacerdote fiel, que procederá segundo o que tenho no coração e na mente. Edificar-lhe-ei uma casa estável e andará ele diante do meu ungido para sempre. Será que todo aquele que restar da tua casa virá e inclinar-se diante dele, do sacerdote que há de vir, para obter uma moeda de prata, um bocado de pão, e dirá: rogo-te que me admitas a algum dos cargos sacerdotais, para ter um pedaço de pão que coma. Então, eis que aí, diante dessa situação toda, há uma rejeição da parte de Deus na família de Eli, na casa de Eli. E eis que um profeta ali diz que haverá um outro homem que será levantado. E esse homem, sim, esse sacerdote, ele estará com o ungido de Deus. E eis que toda a família ali de Eli perecerá. Isso que foi falado da boca do profeta de Deus. Samuel, capítulo de número 3, vai dizer que o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Naqueles dias, a palavra do Senhor era muito rara, as visões não eram frequentes. Eis que ali o silêncio de Deus e a raridade das visões estavam naquele lugar. Certo dia, estando deitado no lugar costumado, o sacerdote Eli, cujos olhos já começavam a escurecer-se, a ponto de não poder ver, já estava ficando bem idoso. E tendo-se deitado também Samuel no templo do Senhor, em que estava a arca, antes que a lâmpada de Deus se apagasse, o Senhor chamou o menino: Samuel, Samuel. Este respondeu: eis-me aqui. Estavam os dois deitados. Eis que Samuel ouve alguém chamando, e ele diz: eis-me aqui. Correu a Eli e disse: eis-me aqui, pois tu me chamaste. Ele saiu correndo de onde ele estava deitado e foi encontrar com Eli. Ele achou que Eli tinha o chamado, mas ele disse: não te chamei, torna a deitar-te. Ele se foi e se deitou. Tornou o Senhor aí a chamar mais uma vez Samuel. Este se levantou, foi a Eli e disse: eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas o profeta Eli mais uma vez disse a ele: não te chamei, meu filho, torna a deitar-te. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. Então ele não sabia reconhecer a voz de Deus. O Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel pela terceira vez. E ele se levantou e foi a Eli e disse: eis-me aqui, pois tu me chamaste. Então entendeu Eli que era o Senhor quem chamava o jovem. Por isso Eli disse a Samuel: vai deitar-te. Se alguém te chamar, dirás: fala, Senhor. Quem fala, Senhor? Cadê? 9. Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E foi Samuel para o seu lugar e se deitou. Verso 10. Então veio o Senhor e ali esteve e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. Este respondeu: fala, porque o teu servo ouve. Disse o Senhor ao Samuel: eis que vou fazer uma coisa em Israel, a qual todo o que a ouvir lhe tinirão ambos os ouvidos. Naquele dia suscitarei contra ele tudo quanto tenho falado com respeito à sua casa. Começarei e o cumprirei. Porque já lhe disse que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque seus filhos se fizeram execráveis, e ele os não repreendeu. Porquanto jurei à casa de Eli que nunca lhe será expiada a iniquidade, nem com sacrifício,
nem com oferta de manjares. Ficou Samuel deitado até pela manhã, então abriu as portas da casa do Senhor, porém temia relatar a visão de Eli. Eis que quando a gente ouve uma visão, né, às vezes primeiro tem que discernir se é da carne ou se é de Deus. E assim, a discernindo, você tem aí a obrigatoriedade de entregar o que Deus falou com você. E aí? Eis que Samuel ficou com medo, porque ele disse a ele que ele morreria, né? E aí? Como é que vai ser? Ele disse que ele se afastaria, o Senhor se afastaria dele. E ele teria que entregar, né? Ele teria que confrontar o pecado ali da família do sacerdote Eli. Verso 16. Chamou Eli a Samuel e disse: Samuel, meu filho. Ele respondeu: Eis-me aqui. Então ele disse: Que é que o Senhor te falou? Ele ficou curioso, né? Peço-te que não encubras. Pode falar a verdade, fala tudo. Assim Deus te faça o que bem lhe prouver, se me encobrires alguma coisa de tudo o que te falou. Então, se vai ficar na sua mão aí, se você falar tudo. Mas se você não falar, vai ficar com você. Então Samuel lhe referiu tudo e nada lhe encobriu. Falou tudo que o Senhor tinha entregue para ele. Ele pegou essa responsabilidade e passou com a coragem que era necessária para falar a verdade. E o Senhor disse-lhe Eli: faça o que bem lhe prouver. Ele aceitou o que Deus tinha falado. Ele já sabia, né? Deus já tinha falado com Eli através de uma outra pessoa, mas ele aceitou aí a promessa, o favor de Deus sobre a sua vida, né? A correção, a disciplina do Senhor. Crescendo sobre o favor de Deus. Crescia Samuel e o Senhor era com ele, e nenhuma de todas as suas palavras deixou cair em terra. Todo Israel, desde Dan até Berseba, conheceu que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. Continuou o Senhor a aparecer em Siló, enquanto por sua palavra o Senhor se manifestava ali. Até aqui o versículo, a palavra de Samuel, né? Eis que quando a gente ouve a voz do Senhor, nós temos a responsabilidade de passar esse recado, né? Você já ouviu a voz de Deus e teve que dar um recado que não pareceu muito legal? É importante a gente fazer o que Deus nos pede, né? Sempre. Independente de ser algo bom, aos nossos olhos ou ruim. A verdade é algo que deve acompanhar aí o cristão. E para terminar o dia 95, Evangelho de Lucas, capítulo 8, do 26 até o 56. A gente vai ver aí a cura de um endemoniado. A palavra vai dizer: então rumaram para a terra de Gerazenos, fronteira da Galileia. Logo, ao desembargar, veio da cidade ao seu encontro um homem possesso de um demônio. Peraí. Que havia durante muito tempo já aquele demônio ali sobre a vida dele. Não se vestia, nem habitava em casa alguma, porém vivia em sepulcros. Eis que aquele homem estava perturbado durante muito tempo. E ele vivia ali diante dos cemitérios, né? E quando viu a Jesus, prostrou-se diante dele, exclamando e dizendo em voz alta: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho de Deus Altíssimo? Rogo-te que não me atormentes, porque Jesus ordenara aos espíritos imundos que saísse do homem, pois muitas vezes se apoderara dele. E embora procurassem conservá-lo preso em cadeias e grilhões,
tudo despedaçava e era impelido pelo demônio para o deserto. Perguntou-lhe Jesus: qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião, porque tinham entrado nele muitos demônios. Rogavam-lhe que não os mandasse sair para o abismo. Ora, estavam ali pastando no monte uma grande manada de porcos. Rogaram-lhe que lhes permitisse entrar naqueles porcos. E Jesus o permitiu. Tendo os demônios saído do homem, entraram nos porcos, e a manada precipitou-se despenhadeiro abaixo para dentro dos lagos e se afogou. Eis que aí o gadareno foi liberto e os demônios que estavam nele foram para com aqueles porcos e aqueles porcos caíram todos. Mas aí qual foi a reação das pessoas que acompanharam aquilo ali, né? Os porqueiros, verso 34, vendo o que acontecera, fugiram e foram anunciá-lo na cidade pelos campos. Então saiu o povo para ver o que se passara e foram ter com Jesus. De fato, acharam um homem de quem saíram os demônios, vestido em perfeito juízo, assentado aos pés de Jesus, e ficaram dominados de terror. Porque eis que esse endemoniado já estava há tempos assim, e ninguém conseguia tirar os demônios dele, porém ele estava são e liberto diante do Messias. E algumas pessoas que tinham presenciado os fatos contaram-lhe também como fora salvo o endemoniado. Todo o povo da circunvizinhança dos Gerazenos rogou-lhes que se retirassem deles, pois estavam possuídos de grande medo. E Jesus, tomando de novo o barco, voltou. Eis que Jesus teve que sair da Galileia, daquela cidade, né, dos Gerazenos, porque eles tinham medo do que Jesus poderia fazer ali com eles, fora que eles tinham perdido uns porquinhos, né? Então, o medo deles também era, vai que Jesus manda mais demônios aí para os porcos, a gente vai ficar sem porco. Verso 38. O homem de quem tinha saído os demônios rogou-lhe que o deixassem estar com ele. Jesus, porém, o despediu, dizendo: volta para tua casa, conta os teus, tudo o que Deus fez por ti. Então foi ele anunciando por toda a cidade todas as coisas que Jesus lhe tinha feito. Agora ele era um ex-endemoniado. Deus tem muito disso, né? Ele gosta muito de pegar uns ex, aqueles que não eram, para serem algo em Deus. E eis que ele estava ali agora a anunciar o evangelho às demais pessoas. E a palavra vai continuar dizendo agora a ressurreição da filha de Jairo e a mulher do fluxo de sangue. Verso 40. Ao regressar Jesus, a multidão recebeu com alegria, porque todos o estavam esperando. Eis que veio um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, lhe suplicou que chegasse até a sua casa, pois tinha uma filha única de 12 anos que estava à morte, estava muito doente. Enquanto ele ia, as multidões o apertavam. Eis que também haviam muitas pessoas ali acompanhando Jesus. No verso 43 diz que certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia a quem ninguém tinha podido curar, a que gastara com os médicos todos os seus haveres. Veio por trás dele e lhe tocou na orla da veste. A orla da veste, e logo se lhe estancou a hemorragia. Eis que ela parou, a hemorragia cessou. Mas Jesus disse: quem me tocou?
Se eu apenas te tocar. Vou botar esse louvor hoje. Como todos negassem, Pedro, com seus companheiros, disse: Mestre, você não está vendo, Senhor? As multidões te apertam, te oprimem. Aí você vai falar: quem te tocou? Não tem como, né, Jesus? Contudo, Jesus insistiu: alguém me tocou, porque eu senti que de mim saiu poder. Porque a mulher não podia ocultar-se. Aproximou-se trêmula e, prostrando diante dele, declarou à vista de todo o povo a causa por que lhe havia tocado e como imediatamente fora curada. Então lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz. Eis que a fé daquela mulher havia lhe curado de uma doença. Você crê que você pode ser curado? Que Deus ainda faz milagres assim como na antiguidade? Deus pode e tem poder para fazer todas as coisas. Basta um movimento no mundo espiritual. Não adianta você ficar parado só pedindo a cura. Mova-se, mova-se. Mova-se em direção ao que você quer alcançar. Se você quer algo, dê o primeiro passo. Deus, sim, Ele concede os nossos sonhos, mas você tem que agir. Ele espera que nós façamos algo também. E a sua fé vai te salvar. A sua fé fará algo por você. E aí, voltamos à filha de Jairo, né? Verso 49. Falava ele ainda quando veio uma pessoa da casa do chefe da sinagoga dizendo: tua filha está morta. Não incomodes mais o mestre. Chegaram para Jairo e falou: Jairo, não tem mais jeito. Pode ficar tranquilo aí, deixa Jesus aí que já passou da hora. Tendo chegado, mas Jesus, ouvindo isso, lhe disse: não temas, crê somente e ela será salva. Era o dia da fé estar em ação ali de todos os que estavam naquele lugar. Tendo chegado à casa, a ninguém permitiu que entrasse com ele, senão Pedro, João e Tiago, e bem assim o pai e a mãe da menina. E todos choravam, pranteavam, mas ele disse: não choreis, ela não está morta, mas ela apenas dorme. E eles começaram a rir de Jesus, porque eles sabiam que ela estava morta. Eles acompanharam, eles viram aquela mulher, aquela menina, né, desfalecer. Entretanto, ali, recluso, ele, Pedro, João, Tiago, o pai e a mãe da menina, tomando-a pela mão, disse-lhe em voz alta: menina, levanta-te. Voltou-lhe o espírito, ela imediatamente se levantou e ele mandou que lhe dessem de comer. Seus pais ficaram maravilhados, mas ele lhes advertiu que a ninguém o contasse o que havia acontecido. E aí finalizamos o capítulo 8. Eis que a tua fé vai fazer algo por você. Você crê? Você crê que Deus pode libertar os cativos? Deus pode curar e ressuscitar os mortos? Eu creio. Eu creio que o nosso Deus, Ele ainda faz milagres. Eu creio que nós alcançaremos o nosso milagre. Pai, nós agradecemos mais uma vez por essa leitura. E nós, agora, nessa manhã, entregamos a cada Ana no mundo espiritual que espera aí receber o seu Samuel. Entregamos a vida de cada uma. Deus, em nome de Jesus, a fertilidade. Oh, Deus, traz à existência aquilo que não existe. Oh, Deus, abre a madre das tuas filhas, Pai, em nome de Jesus, Espírito Santo. Que elas possam receber a cura de Deus sobre a vida delas, Pai. Através desse vídeo, em nome de Jesus, alcancem as maravilhas. Assim nós agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Amém? Glória a Deus. Eis aí, dia 95 concluído. Espero você na próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.